Shalom, shalom, graça e paz da parte do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, né, Libertadores do Céu, onde nós abrangemos aqui vários temas, vários assuntos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, e estamos aqui para crescermos juntos e aprendermos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós já queremos, Senhor, chamar a Tua presença aqui. Eu peço a todos que fechem os seus olhos. Vamos orar, vamos dar glória, render glórias a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Glória, 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 aleluia, glorificado, exaltado, enaltecido, engrandecido. Seja o Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai querido, ó Pai amado, nós entramos na Tua presença, ó Pai, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te enaltecer o Teu santo nome, ó Pai, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, ó Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa, aquele que deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Oh, Pai querido e Pai amado, Senhor, meu Deus, desce com a Tua presença no ambiente, desce com a Tua presença nessa aula, Senhor. Não é uma aula, não é um curso comum, Pai, mas, Senhor, meu Deus, nós iremos aqui aprender da Tua palavra, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, Jesus. Ó Mestre querido, ó Mestre amado, dá vitória, Senhor, para o Teu povo, ó Pai. Vai guardando a nossa vida, Pai, nos reveste com as Tuas armaduras de Efésios 6. No Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nos guarda. Guarda a vida de cada um que está aqui neste curso, ó Pai. Eu já levanto, Senhor, meu Deus, as ofertas das mensalidades do curso aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa, meu Deus, com toda sorte de bênção que há nas regiões celestiais, ó Pai. Abençoa com bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes, ó Pai, e que dela advenha a maior abastança, Pai. Nós queremos, ó Deus querido e Deus amado, Senhor, meu Deus e meu Pai, a liberar agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Libera os teus anjos, ó Deus, para guerrear em favor da tua noiva, da tua igreja, Pai, porque a tua palavra diz que a tua noiva tem poder para ligar e desligar, Senhor, no céu e na terra. Nós desligamos como igreja a vida dos teus filhos, ó Pai, de toda armadilha financeira, Pai, de toda quebra, de todo aborto, de todo embaraço, de todo furto, de todo roubo, de toda perda, Pai, do migrador, do gafanhoto, do devorador, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Recassuiendelaçou recanto, oriandaramassuyandalamassuias. Ó Deus querido, todo engano, meu Deus e meu Pai, tudo, Senhor, meu Deus, toda maracutaia que eles estão envolvidos, tudo quanto é coisa errada, Pai, gato na net, gato na luz, gato na internet, ó Pai, ó Deus, aqueles que compram e não pagam, Senhor, aqueles que não têm honra com a sua palavra, que envergonham o teu evangelho, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqueles que usam o dinheiro indevidamente, ó Deus, aqueles que não administram bem os seus bens, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito maligno que vinha fazer o seu povo gastar mais do que ganha, Senhor, se envolver com dívidas, Senhor, está quebrado, cartão de crédito quebrado, quebrado, meu Deus, nos bancos, Pai, nome sujo, SPC e Serasa, ó Pai, dá condições para os teus filhos, ó Deus, ó Pai, abre porta para aqueles que estão desempregados e precisam de uma porta de emprego. Agora eu levanto a carteira de trabalho de cada um, Senhor, ou que está trabalhando, ou que quer mudar de emprego para uma porta boa, para uma porta melhor, para uma porta com mais benefícios, para uma porta que essa pessoa possa estar tempo, Senhor, para fazer a tua obra e te servir em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque nós sabemos que as tuas bênçãos não acrescentam dores, Senhor, que o Senhor não ia abrir uma porta para essa pessoa se afastar da tua presença e da tua obra. O Senhor não abre portas, Senhor, para os teus santos se afastarem da tua presença, Senhor, mas sim para aproximá-los, Senhor, da tua presença, ó Pai. Então, Senhor, todo espírito maligno, todo sofisma, todo, Senhor, meu Deus e meu Pai, conhecimento, Pai, maligno, Senhor, meu Deus, sobre finanças,
Senhor, administração errada no seu dinheiro, no seu ganho, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Agora que esses espíritos manipuladores de mente venham cair por terra, em nome de Jesus Cristo, todo mamon, todo Senhor, Pai, espírito maligno que traz o amor pelo dinheiro, que traz a ganância pelo dinheiro, cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra, racaçuia, rabarabachuri, andaramassuia, saia, 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 caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, vai caindo por terra todo espírito que se levanta em altivez contra o conhecimento de Deus agora, em nome de Jesus Cristo, prepara o terreno, Senhor, para os teus filhos, Senhor, receberem o ensinamento, Senhor, através da tua palavra, e que esse ensinamento venha ser liberdade para eles, que eles venham ser libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco a tua presença aqui, Ramachuri, anda. Fale em línguas, irmãos, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Receba a presença do Espírito Santo, receba a presença do Eterno, receba a força, receba renovo. Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, abatidos e oprimidos, e eu vos aliviarei o cansaço. Quando o Senhor fala para orar em línguas, não é para orar em português, não é para falar com Deus, é simplesmente orar em línguas, porque quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Recaçúria, fala sabedoria de Deus. Recaçúria, andelamassou, naquilo que você não sabe pedir, ó Pai. Racaçuia, Senhor, envolve os teus filhos no seu mistério, no seu manto, raçuianda, laçuia, laçuia. Restaura o manto da oração, ó Pai. Senhor, essa escola aqui é para aproximar os teus filhos, Senhor, meu Deus, e para que eles sejam dependentes do Senhor e não de mim, ó Deus. Nós precisamos um dos outros na terra, porque nós não fazemos nada sozinhos, ó Pai. Mas eles não serão, Senhor, dependentes de mim, mas eles serão dependentes do Senhor, Pai, de ouvir a tua voz. Só em línguas, não é para falar em português, é só em línguas, é só em línguas, é só em línguas. Racalamachoule maramassuia, seja liberado, seja renovado, seja restaurado. Libera o perdão daqueles que te ofenderam, libera o perdão para aqueles que te acusaram, libera o perdão para aqueles que estão te devendo, libera essa pessoa no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recaçuia, andelaçuia. Peça ao Senhor Jesus Cristo te mostrar se você perdoa essa dívida ou não, porque tem coisas que já estão na mão de Deus e nós não podemos mexer, mas tem dívidas que nós podemos perdoar. Em nome de Jesus, tem coisas que não é para nós, já estão na mão do Senhor, Ecassuia, Andelamassuia. Tem causas que estão na mão do Mestre, Ramachou, Endelamassuia, Ricalassuia, Lecassuia, Recassou, Romenela, Machou, Recantorela Maia. Não vai falar em língua só quando você sente, é o teu espírito que se comunica com o Espírito de Deus. Ora em línguas, ora em línguas. Ora em línguas, porque o Espírito Santo intercede por nós, ele é o intercessor e é através de nós. Aracachu, endelamassou, elemassou, naquilo que você não sabe pedir, racaia, nara, surianda, orianda, lamachou, elamasso, ianda, lamachou, recalá, yanaia, sébia, orianda, lamachu, ianda, lamassuia, rabarabachu, lecantora, lassuia, ore, cantor, elamassuia, lamassou. Senhor, nos instrui, nos inspira, Pai, nos corrige, nos exorta, Senhor, ao caminho que devemos andar. Senhor, meu Deus, pluma, Senhor, meu Deus, esse prumo, Pai. Pluma essa pessoa, ó Pai, no prumo do Senhor Jesus. No prumo certo, ó Pai. Senhor, que essa pessoa venha andar nos teus caminhos, que venha ser um caminho reto, limpo e perfeito, Senhor, diante do Senhor. Orela machou e andela maçuia. Ajuda os seus santos na terra a vencer, ó Pai. Senhor, todas as forças malignas que vêm contra o teu povo, que eles estejam, Senhor, e a mim também, a nosso lar, a nossa casa, família e parentela esteja coberto pelo sangue de Cristo. Senhor, meu Deus, vai visitando, meu Deus e meu Pai, todos os enfermos, Senhor, meu Deus, nesta aula. Se tiver alguém com dor agora, ser curado em nome de Jesus Cristo. Sai dor de cabeça, sai bursite, dor no braço. Em nome de Yeshua Hamashia, nós te destruímos, dor. Em nome de Jesus Cristo, fora toda inflamação no ombro, toda bursite, toda dor no ombro, toda dor nas costas agora, ser curada agora em nome de Jesus Cristo. Anjos do Senhor, Deus poderoso,
Anjos do Senhor, Deus poderoso, envia os teus anjos agora, Pai. Nós enviamos os anjos agora. Ser curada em nome de Jesus Cristo, que os anjos toquem agora, aonde essa pessoa está sentindo dor, que ela seja curada agora, em nome de Yeshua Hamashia. Em nome de Yeshua Hamashia, ser curada em nome de Jesus Cristo. Confirma a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus faz como Ele quer, nós damos liberdade a Ele. Hoje nós vamos falar de vida financeira. Irmã Silvana, nós vimos lá no podcast que a irmã fala de financeiro, fala da vida sexual, fala da vida do casal, fala que tem a ver também com a vida dos pais. Sim, tem tudo a ver com a vida financeira, vida sexual. A questão da comunhão no casamento tem a ver com a vida financeira também. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel da casa do Senhor e eu não consigo prosperar, as coisas não conseguem estar bem na minha vida. Nós temos que entender, amados, como que funciona o mundo espiritual. Aleluia. Na verdade, nós temos princípios bíblicos que não podem ser quebrados, né? São muitos os princípios bíblicos que eles não podem ser quebrados. Se você quebra o princípio, esse princípio volta e ele te quebra. Então nós temos que estar atentos às coisas espirituais. Nós que éramos das trevas, né, que estávamos lá nas trevas, nós entendemos que dinheiro, amados, ele é sangue no mundo espiritual. E o sangue ele tem valor. E quando há sangue, há altares levantados. E aí que começa o grande problema. Nós aceitamos Jesus e nós estamos vindo para Jesus e trazendo malas, coisas que nós aprendemos, ambientes ao qual nós somos criados, coisas que nós aprendemos com os pais, né? E com os nossos pais, a forma com que os nossos pais lidavam com o dinheiro, tudo isso tem a ver com a nossa vida espiritual também, né? Tem pessoas que trazem, não estou falando todas, mas tem pessoas que o pai era mentiroso, trapaceiro, encrenqueiro, prostituto, e a pessoa acaba avarento, né? E o filho pega tudo do pai. Tem gente que é assim, amados. E às vezes você vai replicar o comportamento dos seus pais, ainda que você não perceba. E você pode replicar com comportamentos bons e comportamentos ruins também, tá bom? Infelizmente é assim. Nós replicamos comportamentos bons e replicamos comportamentos ruins também. Isso tem a ver com tudo, tem a ver no casamento, tem a ver com a área financeira. Às vezes você vem para o casamento e você traz todas as suas marcas do passado, a forma com que você viveu, a forma com que você foi educado, a forma com que seus pais lidavam com dinheiro, e isso tudo reverbera no mundo espiritual também. Tem espíritos que eles vão passando de geração a geração, mas nós temos que entender que a Bíblia fala que cada um dará conta de si. Então, tem muita gente que chega também aqui para fazer coisa, para fazer as orações, para treinar, para fazer os cursos, fazer alguns desligamentos, e a pessoa ela pensa, ela joga todo o pecado dela em cima dos pais e dos avós, das gerações passadas, e nós não sabemos que não é assim. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos pecados. Então não adianta você jogar nas costas do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, das gerações passadas, aquilo que você errou aqui também. Então tem muita coisa lá do passado, mas tem muita coisa que a gente fez errado agora, que a gente empregou nosso dinheiro em coisa errada. Ah, mas eu não servia a Deus, mas depois que eu aceitei Jesus, acabou. Eu desci as águas, amados, não é assim que funciona o mundo espiritual. O diabo dá com uma mão e depois ele vem tirar tudo de você e ele vem cobrar, tá? E ele cobra caro, tá bom? E todas as aulas que eu dou aqui, eu acabo dando um exemplo para vocês, alguma coisa na minha vida. Por quê? Porque nada como viver para falar, né? Nada como você passar por experiências para mim poder ter base, propriedade para mim estar aqui ensinando para vocês, certo? Então eu vou contar um problema que eu tive esses dias atrás. O que acontece? Eu sempre renovo a minha carteira, né? Eu sou muito certa com os documentos, com as coisas, eu sempre renovo a minha carteira. E o que aconteceu? Eu fui tirar minha carteira de motorista para mostrar para alguém, faz tempo que eu não estou dirigindo,
porque meu esposo vai trabalhar de carro, volta de carro, e ele que fica com o carro, então eu não estou dirigindo, porque ele usa o carro para trabalhar. Então eu saio mais de Uber, né? A não ser que ele esteja comigo para fazer a obra, aí nós estamos juntos no carro. E aí ele gosta de dirigir, que ele dirige bem também, e ele chega rapidinho nos lugares. E então, amados, eu estava com a minha carteira de habilitação, tudo fui mostrar para alguém. Acho que eu fui mostrar para o meu sogro. Quando eu tirei a carteira de motorista da bolsa, que eu fui olhar, eu vi que a carteira tinha vencido. Mas eu nunca deixei minha carteira vencer. Eu sempre renovei ela. E aí eu me lembro o que aconteceu há um tempo atrás. Conforme você vai santificando a sua vida, conforme que você vai buscando santificar a sua vida, vai buscando santificar e cada dia você está mais próximo de Deus, você vai tendo aquela visão que Isaías teve, né? Isaías viu o trono do Senhor e ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o que você vai querer fazer? Você vai querer santificar a sua vida, você vai querer limpar a sua vida. E quando eu ainda era do mundo, eu servia ao mundo, e eu não tinha ainda aceitado Jesus, o que eu fiz? Eu tirei carta. E eu tirei carta, eu ainda estava lá na Umbanda, no terreiro e tal, e eu tirei a carta. Quando eu tirei a carta, o que eu fiz? Eu não comprei o percurso, tá? O percurso da carta eu tirei na raça, tudo ok. Mas como todo mundo reprovava na baliza, e a gente já sabia que todo mundo reprovava na baliza, eu peguei e falei, eu vou comprar a baliza, né? Porque a carta eu vou tirar na raça, tudo bem, estava tranquila. E a baliza eu vou comprar, porque eu não sabia estacionar. E eu falei, é simples assim, eu compro a baliza, eu não sou reprovada, olha o que é o mundo espiritual. Eu não sou reprovada, e aí o que acontece? Eu não deixo o carro na rua. Quando eu vou para algum lugar, eu estaciono o carro no estacionamento. Eu pago o estacionamento. Então foi isso que eu fiz. Então eu passei no percurso normal. Quando chegou na baliza, eu comprei a baliza e fui aprovada na baliza, né? Fiz a baliza ali, aí me saí bem. Por incrível que pareça, eu me saí bem. Eu não precisava ter comprado. Mas como a gente é do mundo, né? E eu estava ali fazendo a vontade do diabo, então eu comprei a baliza e não precisava, porque eu fui aprovada na baliza, mas eu já tinha comprado. Então eu dei uma procuração assinada, é como se você assina um documento para o diabo e você dá uma procuração você assina ali, você dá uma procuração e está no seu nome ali e ele tem legalidade para vir cobrar aquilo de você. Tudo bem, passou, aceitei Jesus e para mim, a gente sabe, né, quem aqui aceita Jesus, que sabe que se aceitou Jesus, para ele está tudo bem. Você entrou na igreja, você não tem aquela cura do corpo, da alma e do espírito, né? Do ser tricotômico, que o teu espírito, ele aceita, né? Ali recebe o Espírito de Deus para fazer morada dentro de você e o espírito está convertido. Mas e a alma? E o campo das vontades, dos desejos, o campo almático, que ele não é curado? Então, por isso que tem um monte de gente sendo usado por Deus, profeta, mulher de Deus, profetiza, pastores, apóstolos, líderes que estão feridos, machucados ou totalmente sem caráter, que não foram tratados seu caráter, não mudaram, não houve conversão. Ele acha que ele desceu a água, que ele aceitou Jesus, levantou a mão, tá tudo ótimo, mas ele continua comprando e não paga, ele continua mau caráter, ele continua mentiroso, ele continua fraudulento, ele continua fazendo coisa errada, e para ele tá tudo bem, ele veste a fantasia dele de crente, vai pro culto, quando ele sai do culto ele faz tudo errado, ou ele na igreja mesmo ele apronta, ele briga com os irmãos porque ele tá ferido, ele tá machucado, ele é contendeiro, caluniador, mentiroso, levanta falso calúnio, fala mal do pastor, destrói a igreja, compra na cantina e não paga, compra da irmã do Avon e não paga. Então, assim, é muita bagunça. E, infelizmente, hoje eu tenho que fazer isso, começar essa aula desse jeito para vocês, para a gente entender que ou a gente é nova criatura, nascemos de novo, né? E deixamos o pecado. O Senhor fala que aquele que me ama guarda a minha palavra, tá? Ele não só é ouvinte da palavra do Senhor, mas praticante dela. Para mim estar aqui ministrando, o fogo do Senhor está passando por mim aqui, ó, e está me escaneando para saber se eu estou realmente falando a verdade e vivendo aquilo que eu estou ministrando para vocês. Então a Bíblia é um livro 100% espiritual, é um livro espiritual.
não tem como você entender a Bíblia, você lendo a Bíblia como um livro comum, você não vai entender. Entendeu? Você precisa ler a Bíblia como um livro espiritual, correto? Tá? Então, para você entender algo aqui, se você vive a totalidade da Bíblia, né, ou tenta viver, se esforça, né, por pouca força tem guardado a palavra de Deus, então você tem autoridade para falar naquilo que você vive e guarda a palavra de Deus. Então, se 100% da Bíblia você guarda só 10%, essa é a sua autoridade. Agora, se você guarda 50% da Bíblia, essa é a sua autoridade. Se você guarda 90%, 95%, ou se você se esforçar muito para guardar 100% da palavra de Deus e viver nela, e se esforçar para viver nela, a tua autoridade é maior. A autoridade tem a ver com a palavra de Deus, aquilo que você vive e aquilo que você não vive. Não adianta você falar bonito, pregar bonito, você pode fazer técnica que for, você pode fazer curso de oratória, o que for. Se você não viver essa palavra, se você não vive a palavra de Deus, você não tem autoridade para ministrar ela. Por isso que eu não aceito que a pessoa venha ministrar para mim, sendo que a pessoa está toda torta, toda errada. Você está pagando o maior preço, lutando pela sua casa, lutando pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua chamada, pagando preço. E a pessoa vem torta. A pessoa não tem autoridade para pregar na palavra do Senhor. Não tem autoridade, tem que sentar, se corrigir, consertar a sua vida, para depois levantar e pregar aquilo que ela vive. E ela tem que viver a palavra de Deus, não é só para ouvir, é para viver, é para colocar em prática. Por isso que tem muitas pessoas fazendo sacrifício como Saul, sacrifício em cima de sacrifício, e Deus pegou o reino de Saul e rasgou e falou: eu rasgo o teu reino, porque você sacrifica, mas não obedece. E o Senhor tem mais prazer que você obedeça ou que você sacrifica ao Senhor? É claro que o sacrifício é bom, mas quando se obedece, o sacrifício ele é maravilhoso. Mas se não tem obediência, não adianta ficar fazendo sacrifício de tolo. Porque não é por você. Não é pela tua força, não é pela força do teu braço. Então você tem que ter autoridade naquilo que você prega, porque a palavra primeiro ela vai confrontar você. Ela é espada e ela corta dos dois lados. E o fogo vai passar. É um raio-x para saber se você está vivendo ou não a palavra de Deus, ou você só está aí falando aí, e quando você vira as costas, você desliga o vídeo aqui, você vai fazer coisa errada, você vai mentir, vai ganhar com Deus, vai comprar e não vai pagar. E não adianta ficar com raiva de mim. Não adianta, tem gente que fica com raiva. Outra coisa que eu vou falar para vocês também aqui, tem dívidas que o Senhor não deixa, vai para a mão do Senhor. E o Senhor não deixa, a pessoa tem que pagar. Mas ali no Pai Nosso não fala perdoar os devedores, sim, você tem que liberar perdão. Você libera perdão, mas o Senhor fala assim, o perdão não tem nada a ver com o pagamento da dívida. Tem gente que precisa pagar, tem dívida que o Senhor não deixa, essa pessoa não tira a responsabilidade, não exime a pessoa de pagar essa dívida. Isso é muito sério. Isso foi o Espírito Santo que falou comigo, porque muita gente, principalmente os evangélicos que compraram comigo, eu comprei algumas coisas para vender para a obra e consagrei para o Senhor. E principalmente os evangélicos foram os que mais agiram de mau caratismo comigo, de mau caráter comigo. Mas eu perdoei, né? Liberei eles no mundo espiritual e sim, fui perdoar as dívidas no meu quarto em oração. Mas teve pessoas que o Senhor pegou e falou assim: essas pessoas, como você consagrou as coisas para minha obra e para mim, então quem decide o pagamento da dívida sou eu, não é você. E o Senhor tirou da minha mão e ele falou: essa pessoa vai ter que te pagar e ela vai ter que trazer o dinheiro da obra aqui para você. Então o Senhor não me deixou, eu tentei tudo, orei muitas vezes, até que o Senhor falou para mim: Jeremias, para de orar. Eu abri Jeremias, né? Porque eu não vou ouvir a oração que você faz, eu estou reprovando essa pessoa. Você entendeu? Então, até para isso, para o perdão de dívidas, eu perdoei a pessoa, mas o ato em si, da ação da pessoa, a pessoa vai ter que aceitar com Deus. E aí eu já não tenho mais o que fazer. Mas eu liberei a pessoa do mundo espiritual, entendeu? As coisas de Deus são mistérios, amado.
tá? Então vamos lá falar. João, abra a sua palavra e abra a palavra de Deus no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 27. Glórias a Deus. Nós não temos nada se do alto não for nos dado. O que o homem tem na terra se não foi dado por Deus? Nós não teremos nada se do alto não for nos dado. Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, foi Deus que deu? Exatamente. Então, se Deus te deu teu dinheiro, lá quando Adão pecou e ele caiu, né? Ali com Eva, erraram, falharam contra Deus. E Deus falou assim que o homem viveria do suor do seu rosto, do seu trabalho, certo? Então, o que acontece, amados? Se o homem viverá do suor do seu rosto, significa que você vai trabalhar. Deus é que vai te dar saúde para você levantar da cama. Não pense que você é alguém, que você pode, que você faz. E se você, Deus não me dá nada, se eu não levantar e trabalhar, e quem te deu saúde? E quem te deu a vida? E quem te criou? Quem pegou você lá do barro, soprou o fôlego, o espírito de vida nas suas narinas e te colocou de pé? Quem é que sopra o fôlego de vida nas suas narinas todo dia para você levantar da cama? A Bíblia vai dizer, eu deitei, dormi e me levantei porque o Senhor me sustentou. Então não é você não, tá? Não sou eu. Não somos nós. É o Senhor que nos deu saúde para nós levantarmos e termos força para trabalhar. Se não é Ele, o que seria de nós? Tá bom? Então você tem que entender que tudo que nós temos foi dado por Deus que está no céu. A tua força, a tua saúde, tudo. Então o que acontece? Quando você emprega isso nas trevas, tá certo? Então assim, lá atrás, a minha carta, por exemplo. Aí eu vim com a carta, tudo, nem me lembrava, já tinha pedido perdão para Deus, tá tudo bem. Nem lembrava mais isso. Aí o que acontece? Quando eu perco a carta, eu fiquei em paz. Eu estava numa paz que eu não tinha renovado a carta e eu não entendi. Eu sou muito assim com meus documentos. Eu não sei como passou assim na hora, eu não sabia. Aí eu fui falar com Deus. Eu falei, pai, já sei, eu comprei baliza. E o Senhor falou assim, lembra, minha filha, que você fez uma oração para mim esses dias, que era para mim sondar a sua vida, e se tivesse algo que estivesse fora do lugar, que era para mim colocar no lugar, que você não queria nenhuma unha na mão do cão, na mão do adversário, eu falei, eu lembro dessa oração, pai. Ele falou, então, eu ouvi a sua oração, e essa unha estava na mão do inimigo, que era a sua metade da sua carta de motorista, que era a baliza. Então, na época que você fez em entendimento. Mas aí é uma oportunidade que o inimigo tem para tocar nas suas coisas, que tocar na sua carta, e ele veio buscar ela. E eu não pude, né? Porque Deus é justo até com o diabo. Porque ele vai lá, ele é o nosso acusador e está nos acusando de dia e de noite. Mas se ele está acusando de algo que eu fiz, você entendeu como tem diferença dele chegar lá e acusar a gente de uma coisa que você não fez? Você não vai pagar, não vai responder por isso. Então, por isso que eu falo, não se ponha de pé para pedir justiça para Deus se você sabe que você está devendo. Certo? Então, o que acontece? Ele vai acusar, Deus é justo. E ele vai falar, ela comprou baliza. Deus vai olhar e falar, de fato ela comprou. Ele falou, então eu posso tocar. O Senhor falou, pode. Mas o diabo pode tocar na nossa vida? Pode. Pode. Deus tem que permitir, porque tem uma procuração na mão dele. Eu dei legalidade, eu dei meu dinheiro que é santo na mão dele. Mas você não conhecia Jesus. Mas mesmo assim, entenda que dinheiro é sangue no mundo espiritual. Tá certo? Dinheiro é pagamento no mundo espiritual. Ele veio buscar, e glória a Deus que veio. Glória a Deus, porque eu falei, Senhor, eu não quero nenhuma unha, porque eu tô orando, e tá tudo bem. Eu tô com a minha vida no altar, eu não tá fazendo nada errado. Eu já tinha me arrependido dos meus erros, dos meus pecados. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor, ele alcança o perdão. E Deus joga no mar, no mais profundo do mar, não é por cima das águas, os nossos pecados, onde não há mais menção deles, não há mais lembrança deles, é proibido pescar. Ele coloca uma plaquinha lá que você está proibido de pescar, tá certo? Mas acontece que tem uma legalidade ali. E eu não lembrava disso diante de Deus, mas o Senhor trouxe à tona. Quando você ora e fala, Senhor, tira o que não é do Senhor, o que não agrada o Senhor. E aí o Senhor permitiu
o inimigo viesse, graças a Deus que tirou, e agora eu vou tirar uma carta nova em nome de Jesus, sem comprar nada, né, gente? Pelo amor de Deus, porque agora nós estamos convertidos e não convencidos, certo? Então, por que eu trago essas experiências para você? Porque eu acho muito importante falar com propriedade do que eu vivi. Então, quando eu estava lá no terreiro, eu comprei muita vela, eu comprava banho para tomar, eu pagava para entrar no terreiro, pagava para tomar passe. Eles faziam as coisas lá, os banhos, essas coisas, a gente fazia um monte de coisa, comprava um monte de produto, um monte de enganação, gente, para a vida financeira, para um dia ter um bom casamento, para isso, para aquilo. O diabo não dá nada para ninguém, gente, de verdade. Ele nunca me deu nada, tá? E graças a Deus eu não cheguei a fazer cabeça pro santo, não fiz pacto, isso aí eu não fiz. Eu fiz pacto assim, eu fiz uma aliança, mas não fiz pacto de sangue. Porque quando ele veio cobrar o pacto de sangue, eu fiquei enrolando ele. Ele mesmo veio falar comigo e eu fiquei enrolando ele, então acabei que não fiz o pacto de sangue, tá bom? Mas ele me pediu um bebê. Eu lembro que uma vez eu estava numa consulta, eu fui numa consulta, e eu já estava servindo a Deus, já estava sendo bem usada por Deus, pela misericórdia de Deus, já estava santificada a minha vida, guardando ali, né, a palavra do Senhor, vivendo uma vida, né, tranquila com o Senhor. E um dia eu estava em consulta ali sentada. E aí o inimigo veio e me levou levou a minha mente para me mostrar algo. E aí ele me levou a mente dentro de uma mansão, de uma casa linda, linda, linda. Eu fui para essa garagem, isso é bíblico, tá? E eu vou provar isso para você, o que eu tô falando, tá? Deixa eu só concluir. E ele me levou para dentro de uma mansão, dentro da garagem, tinha uma Ferrari vermelha na garagem. E era uma casa que eu não tenho noção de que casa que era essa, de tão cara que era essa casa. E ele falou assim: se você me adorar e deixar de servir esse Deus aí, eu posso te dar essa casa, o carro, o que você quiser. Eu posso te dar o melhor, tudo que você quiser em todas as áreas da sua vida, você pede que eu te darei. Ele falou: e você vai ter tudo comigo, certo? O inimigo falou isso para mim. E aí, rapidamente, eu voltei para aquela cadeira que eu estava no consultório. Quando eu voltei assim, eu falei: o que, que foi isso? Olha, isso é experiência bíblica e eu vou provar para você que Jesus passou por isso. E aí, o que, que acontece? Quando eu volto para minha cadeira, ele fala para mim: só que tem uma coisa, eu quero um bebê. Você vai ter que me dar uma criança. E eu fiquei absurdamente assim, horrorizada com aquilo que ele estava me pedindo, foi um choque. E ali aquilo me afirmou mais na minha fé ainda. E eu falei: meu Deus, é muito forte da onde Deus me tirou. E olha que eu não cheguei a raspar a cabeça, a beber sangue ou dar sangue para o inimigo, eu não cheguei. Eu fui consagrada quando era criança, já contei para vocês, né? Que a pessoa me cortava, tudo, né? E ali eu me oferecia, mas era uma pessoa que era maligna e que fazia isso comigo sem ninguém saber, tá? Escondido. Mas ainda assim, né? Deus me guardou, glórias a Deus por isso, né? Nunca fui possessa, não cheguei a entregar minha vida para ele, para o inimigo, nada disso. Eu só era uma frequentadora do lugar, tá? E a gente aprende algumas coisas que não prestam, algumas coisas ruins, como eu já falei para vocês aí, né, no podcast, quem assistiu meu testemunho sabe, da projeção astral, né? Assistam o testemunho, tá no Podercast do pastor Ariston Júnior e tá no Crente Podcast, tá? Nós já temos lá 2 programas no Crente Podcast, que é do irmão, ali do irmão, da irmã Jamile, tá bom? E do nosso irmão Rafael. E agora eu também vou estar contando o meu testemunho no Resgatando Vidas, né? Resgatando Vidas, resgatando. É o podcast da pastora Zilda, né? Eu não conheço ela, veio o convite, nós estaremos gravando por esses dias, tá bom? Eu queria falar para vocês o nome certo do programa, para vocês também estarem lá entrando para ver. Deixa eu olhar aqui, só para mim passar certinho para vocês. Então vamos lá, sobre a vida financeira, certo? Então, se você tem tudo que foi te dado por Deus, tá bom? Foi te dado por Deus que está no céu, então o que, que você está fazendo com esse dinheiro? O que, que você faz, né? Com esse, resgatando valores, tá bom? Resgatando valores, tá? É o podcast da Zilda.
né, pastora Zilda, tá certo? Olha que legal, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque eu quero que depois vocês vão lá ver, tá bom? Assistir. Eu vou estar lá gravando, ó, não conheço a serva do Senhor, a ungida do Senhor, tá bom? Ó, resgatando valores, tá? Ela me convidou para estar no podcast e eu estarei gravando lá também, tá bom? Aí tem o Podercast, que é do pastor Ariston Júnior, tá? Que eu falo de algumas coisas bem interessantes. E tem o Crente Podcast, tá bom? Do irmão Rafael e da irmã Janine. Então vamos lá. O que acontece? Eu peguei o dinheiro que o senhor me deu e dei lá para fazer trabalho, para comprar as coisas, tal. Então, isso tudo tem um peso no mundo espiritual, tá certo? Isso tem peso no mundo espiritual. Então, eu aceitei Jesus, mas o que acontece? Os altares que eu levantei, eles ficaram levantados, porque pacto não é só pacto. Dinheiro é sangue, é pacto. Vira pacto e vira altar. E o pacto vira altar. Então, isso é como se eu tivesse pego um vaso, tá certo? Como se eu fosse pegar um vaso e eu pegasse esse vaso e eu dei esse sangue, que é o meu dinheiro, e ele tá lá. E aí tem os demônios que eles são guardiões desse altar levantado. Ele fica guardando esse altar, mesmo depois que você aceitou Jesus, tá? E por isso que você vê muitos evangélicos com a vida fracassada financeira, com dívidas, tá bom? Então, outras coisas para a gente se falar aqui da vida financeira. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 23. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais que há nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que há nas regiões celestiais. Então, por que eu não estou vivendo essa bênção? Por que você não está vivendo essas bênçãos? Você já parou para pensar nisso? Por que você já está abençoado e você não está vivendo essa bênção e não está tomando posse dessa bênção? Porque tem alguma coisa travando a sua vida financeira. Será que você, na época que você serviu o mundo, você deu muito dinheiro para droga, para álcool, para maconha, para cocaína, para prostitutas, né? Para sair, para trair, para adulterar? Porque, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é só o terreiro, tá? Eu não fui só pro terreiro. Eu não dei 5, 100 reais, 150 reais para um trabalho. Eu paguei o ônibus para ir até o terreiro. Hoje é Uber, né? Naquela época era de ônibus. Eu paguei para ir para aquele lugar. Eu paguei no lugar. Eu sentei lá, eu comi uma comida consagrada. Eu comprei vela, eu paguei o pai de santo, eu paguei o filho de santo, eu paguei a festa, eu sentei para ler carta, eu paguei a leitura da carta. Olha quanto dinheiro empregado. Eu comprei coisas para levar para casa, vela, rosa, ungida, deles que eles também ungem rosa, né? Faz essas coisas no terreiro, dá rosa consagrada para você levar para casa, essas coisas. Então, o que acontece? Olha quanta legalidade foi aberta. Eu paguei o ônibus, peguei mais dinheiro e dei para voltar para casa. Cheguei em casa, eu gastei energia para tomar banho, gastei chuveiro, gastei água, né? Gastei energia elétrica para tomar banho, ficar horas e horas jogando aquelas coisas, aquele despacho no corpo. Vocês estão entendendo quanta legalidade para o inimigo tocar na minha. Isso vai aumentando no financeiro, não é só os 100 reais, vai virando milhões e milhões na vida do inimigo, né? Eu lembro que quando a gente foi treinado pela pastora Tânia Teresa e pelo pastor Otton no Silk, e eu achei uma bênção, foi um divisor sim de águas para minha vida, né? E outros treinamentos que nós estamos fazendo e fazemos até hoje, porque até hoje eu estudo, mas eu lembro que a gente fez uma oferta remissiva, né? Que foi uma oferta que eu fiz de remissão por coisas que eu não tinha como fazer uma oferta enorme, tá bom? De tudo que eu fiz, porque eu não tinha condições de fazer, não dava, né? Não, é um absurdo, eu nem sei quanto fica todo o dinheiro que eu dei pro inimigo, da cachaça que eu tomava quando eu ia pros boteco, do cigarro. Cigarro eu não fumava, tá? Mas comprava cigarro para alguém, pagava cigarro para alguém. Ainda
né, que a gente não bebesse ou emprestava o dinheiro para alguém que não estava com a vida no altar, dá dinheiro, outra coisa, dá dinheiro, tá? Em altar rachado. Ah, mas o problema não é meu, o problema é do pastor, que o que ele vai fazer com o meu dinheiro, tem problema sim, tá bom? Porque se esse altar tá rachado, como que você vai entregar o seu dinheiro no altar rachado? Você tá vendo que o altar tá rachado? Porque aqui eu sou próspera, eu tenho tudo, eu não preciso me preocupar com nada, o Senhor me dá tudo, né? Eu tenho que comer, calçar o que vestir, para mim eu tô bom, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Meu esposo trabalha, eu não vivo da obra, tá? Eu não vivo da obra, não dá para viver da obra, tá bom? Nós temos essa promessa de Deus de viver da obra, mas eu não vivo dela. Meu esposo trabalha mais de 12 horas por dia, trabalha feriado, trabalha final de semana, ele trabalha, tá bom? Então, ele que me custeia, ele que custeia a obra do Senhor da minha vida, né? Então, assim, vocês estão aqui na escola, a escola é R$ 53 mensal para vocês estudarem aqui. Eu não vivo disso, o dinheiro que entra é para a obra missionária. Eu tenho poucos alunos aqui, gente. Nós estamos aqui em poucas pessoas. Eu pago R$ 100 por aula toda semana, fora os cursos que eu faço. Eu continuo estudando, eu continuo me alimentando da palavra de Deus. Eu não paro de estudar para trazer coisas que eu tenho aprendido para vocês aqui, entendeu? Para ajudar vocês nesse processo de transformação, de cura, de libertação, né? De transformação, de aproximar vocês do Senhor, tá? Então eu preciso estar sempre me atualizando e me capacitando, entendeu? Então não dá. Ontem eu saí para visitar uma pessoa que estava doente, sai para visitar outra que está doente, vai para o presídio, vai para o hospital, faz uma coisa, faz outra. Gente, é sério, não tem como, entendeu? Não tem como ainda, né, conseguir. Eu preciso, né, que meu esposo me ajude a pagar um Uber, a fazer alguma coisa, fazer uma visita, então ele que acaba custeando a obra, e para ele tem ficado bem difícil, porque nós não ganhamos, né, muito assim, né, mas graças a Deus o Senhor tem me sustentado, tá bom? Só para vocês entenderem que eu não tô aqui, as pessoas vêm falar achando que eu tô rica, que eu tô aqui nadando no dinheiro. Tem muita gente que vem aqui, desfaz do curso, fala que não vai pagar, que eu sou rica, que eu posso fazer, que eu posso dar, que eu posso não, gente. As pessoas que estão aqui, elas são honestas, elas trabalham, tem pessoas fazendo curso comigo desempregadas, mas há um princípio de honra. Elas vêm aqui honrar, elas se esforçam para fazer as coisas. Eu deixei de cuidar do cabelo, eu deixei de fazer as coisas fora de casa, cuidar de cabelo, cuidar de unha fora de casa para me poder estar aqui, entendeu? Pegar o dinheiro que era para fazer uma unha, fazer um cabelo, fazer alguma coisa para mim, comprar alguma coisa para mim, para poder estar aqui, amados, para poder preparar isso aqui para vocês. Esse cenário aqui, eu comprei um papel de parede, eu comprei um vasinho, comprei aqui, foi presente que eu ganhei da missionária e profetisa Michele, ganhei dela. Então, assim, as outras coisas foram custeadas pelo meu esposo, né? Ou algumas coisas, como o quadro, eu já comprei também com dinheiro do meu esposo, né? Que ele comprou para mim um quadro para me colocar aqui. Então, assim, para me poder melhorar aqui o ambiente, para me dar uma aula gostosa para vocês. Isso tudo é para vocês, amados, é para o reino de Deus, para fazer tudo com excelência para o Senhor, para cuidar de vocês. Entendeu? Isso é honra, amados, é honra. É você deixar de fazer para você mesmo, para fazer para o reino. É honra. Eu quero estar bem com vocês aqui, eu quero que o fundo esteja legal para vocês aqui. Eu quero que tenha um ambiente legal para vocês aqui. Isso é honra. Quando você chega com honra, amados, você recebe honra. A unção, a unção que você honra é a unção que você recebe. A unção que você desonra é a unção que você perde. Então, tudo isso reverbera no mundo espiritual. Outra coisa, essa pessoa, de repente, teve muitos parceiros, pagou muito prostíbulo, saiu com prostituta, você pagou, você é casado, você é casada, você casou, você pagou para ir no amante, você pagou o Uber, você pagou o preservativo, você foi lá, dormiu com a amante, saiu. Você entendeu? Tudo isso, amados, tem um preço muito alto no mundo espiritual e a pessoa não sabe por que, que ela está indo de mal a pior. Entendeu? Tá traindo a esposa, tá pagando o Uber para trair a esposa, tá pagando o Uber para trair o esposo, tá pagando
bebida para amante, está comprando coisa para amante, está dando presente para amante, em vez de dar para a esposa, está comprando presente para o amante em vez de dar para o esposo. É muita coisa. Esse dinheiro está sendo todo entregado na mão do cão. E aí você acha que você vai chegar no seu quarto, você vai falar, Senhor, perdoa que eu fui ali, né? Ter relação sexual ali com a mulher, ou eu fui ter relação sexual com o homem ali, tá tudo certo. É assim? Você acha que é só isso? Você acha que você não levantou um altar, que você não. O Senhor falou assim: o que eu uno, o que eu estou unindo, que é o casamento, a aliança do casamento, ela é tão forte que ela é um pacto de sangue. O ato sexual, ele é pacto de sangue, tá? Ele é um pacto de sangue que não é questão de documento, mas é um pacto de sangue tão poderoso que a palavra de Deus está falando que aquilo que Deus uniu por esse pacto de sangue através da relação sexual, nenhum homem pode quebrar, nenhum homem pode separar, porque Deus fez um pacto ali, uma aliança, né, um algo que de sangue, um pacto de sangue que nenhum homem nessa terra. Então não adianta divorciar, pedir divórcio, que é um negócio tão tremendo que nenhum homem consegue quebrar esse pacto. Por isso que quando a gente vai fazer aquelas orações de quebra de laço, de corpo, alma e espírito, o pessoal só fala quebra de laço de alma, não é. É espiritual, amados. É corpo, alma e espírito, é muito forte isso. E isso não é só na relação sexual, é em amizade, é quando você tem um sócio, uma sociedade com uma empresa, quando você tem alguma coisa que te liga àquela pessoa, pode ser uma carta, pode ser uma música, pode ser uma coisa que você, um namoradinho que você teve de infância, alguma palavra que você reverberou no mundo espiritual, eu vou morrer com você, a sua amizade vai pro caixão comigo. Então, esse pacto de laço de corpo, alma e espírito, ele serve para várias áreas da vida. E isso foi uma revelação que o Espírito Santo me trouxe, tá bom? Então, a gente vai fazendo aí a libertação e a gente vai entendendo. Então, sim, você precisa limpar o que você fez. Você precisa corrigir o que você fez. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa pedir para Deus, né? Ali, você quebrar esses altares que foram levantados, tá bom? Aonde tem sangue, aonde tem guardiões, aonde os anjos têm que ir para quebrar, em nome do Senhor Jesus, a pedido do Pai, pedindo ao Pai, a Deus, que envie os seus anjos, em nome de Jesus, para quebrar esses altares levantados. É muito altar levantado, é muita legalidade. Gente que aceitou Jesus, ok, certo, vamos lá. Financeiro é pesado, gente, é pesado. Gente que aceitou Jesus. Aí o que aconteceu? Pegou, aceitou Jesus, agora tá na igreja, daqui a pouco tá no terreiro, fazendo trabalho para agarrar homem, para segurar homem, para casar. Gente, é o que eu mais pego de assunto. Gente, isso é comum. Pasmem vocês, que uma pessoa que está dentro da igreja está indo para terreiro ou está se envolvendo com cartomante, está lendo, está fazendo coisa para simpatia, está deixando cigano alemão da pessoa na rua. Pelo amor de Deus, onde vocês têm enviado o dinheiro de vocês? E você que tem o seu dinheiro santo e você sabe que a pessoa vai fazer aborto, você está financiando aborto, você está financiando cachaça, você está ajudando alguém a se matar. Ah, eu vou comprar uma garrafa de pinga ali para alguém. Ah, eu sei, a pessoa vem pegar dinheiro com você para cigarro, para pinga, para cachaça, para droga e você dá. Para onde está indo seu dinheiro? Outra coisa. Tudo bem, você dá os seus 10% para Deus. O que, que você faz com os seus 90%? Você está administrando bem os seus 90%? Como você está administrando? Vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus diz? Tá, vamos entender direitinho. Vamos lá. Salmos 24, 1. Tudo o que temos pertence a Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Salmo 24, 1. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Entendeu? Ó, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. A roupa que nós vestimos pertencemos a Deus. O carro que está debaixo da sua mordomia que hoje você usa pertence a Deus. Os seus bens materiais, a tua família, o teu casamento, tudo pertence a Deus.
Então, se é tudo de Deus, amado, você só está aqui por um pouco período de tempo. Nós nem somos daqui, somos peregrinos nessa terra. Então, nós estamos usufruindo das coisas que o Senhor nos deixou aqui para nós. Então, tudo é dele, não é nada seu. Essa cadeira não é sua, sua casa não é sua, seu esposo não é seu, seus filhos não são seus, sua vida não é sua. Você não tem condições nenhuma de salvar a si mesmo. Entendeu? Você não tem, nem eu, nem de salvar nós mesmos e nem de salvar ninguém, amados. Nós não temos tudo que é nosso, tá bom? Tudo que é meu e seu não é nosso. Nós só estamos aqui usufruindo, é do Senhor, é dele. Então nós estamos dando conta daquilo que é do Senhor. O que você tem feito? Você tem cuidado bem da janela da sua casa, dos seus móveis? Você que não gosta de limpar a casa, que gosta da casa podre, suja, que você que tem desfeito da casa, não quer limpar a casa, não quer cuidar e nem quer pagar alguém para cuidar da sua casa, para limpar a sua casa, você está desfazendo do Senhor, porque foi Ele que te emprestou. Quando você trata a sua roupa de qualquer jeito, joga, mancha de cloro, suja suas coisas, não dá valor para nada que o Senhor te deu, uma caneta você quebra. Tem gente que tudo que pega quebra, arrebenta, estraga, e tudo que você tem é dele. É tudo dele. O que você está fazendo? Você está dando valor para o seu carro? Você está dando valor para sua esposa, para os seus filhos? Você dá valor para sua comida? Você agradece? Ser fiel no pouco, que no muito eu colocarei você? Como que você quer ter muito se você não tem, dá valor para o pouco que você tem? Se você não dá valor para o pouco que você tem, como que você quer ter muito? Então tem muita coisa que reverbera no mundo espiritual, tá bom? Ó, é Deus quem nos capacita para ganharmos dinheiro. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8:18. Então é Ele que te dá capacidade para você ganhar dinheiro, esse intelecto, essas ideias, esse espírito de sabedoria, de criatividade, ele vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós somos criaturas e filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. Só aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário como Senhor e Salvador de sua vida. Todos são criados por Deus, todos nós somos criaturas criadas por Deus, filhos, quem aceita Jesus. Amém? E quem não aceita Jesus é só criatura de Deus. Isso é bíblico. Então, é Ele que te capacita, não é você, tá bom? Claro que depois você pode fazer um curso, aperfeiçoar alguma coisa na sua vida, mas até a inteligência para você poder se aplicar naquele curso é o Senhor que te dá, para você aprender uma nova língua, para você aprender algo, um talento, tocar um violão. Tem pessoas que nascem com talentos, mas também precisam, tem muitas pessoas que vão aperfeiçoando conforme o passar do tempo, tá bom? Muitas coisas têm mais valor do que o dinheiro. A boa reputação vale mais que as grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e que o ouro. Provérbios 22:1. Amados, o dinheiro ele é muito importante. A Bíblia não condena o dinheiro, tá? Tem muitas pessoas com uma crença errada que acham que ser pobre, miserável, mendigo, sair, isso é humildade. Não tem nada a ver com humildade. Às vezes a pessoa não tem um chinelo velho para arrastar no pé e ela é super arrogante, entendeu? Humildade não significa estar sujo, estar pobre, estar mal vestido, tá bom? Então, humildade não tem nada a ver com isso. E a questão do dinheiro, ele é necessário. Nós estamos na terra, nós precisamos comer, pagar conta, fazer as coisas aqui. E o Senhor sabe das nossas necessidades, tá bom? Mas a Bíblia vai dizer que o amor pelo dinheiro é a causa de todos os males, tá bom? E não o dinheiro é a causa de todos os males. As pessoas pegam a Bíblia e distorcem a Bíblia. Olha, o dinheiro é a causa de todos os males. Não é verdade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor por ele. Tem muita gente que tem mamão no coração, não adianta. A pessoa vem, ela não quer Jesus, ela não quer o dono da bênção, ela só quer a bênção. Ela quer crescer, ela quer restaurar a vida dela financeira, mas ela não está nem aí se a vida pessoal com ela, dela com Deus, se ela tá boa ou não, se ela tem relacionamento com Deus ou não. Então isso é bem preocupante, tá? Então muitas pessoas me procuram para só ficarem ricos.
aumentar e melhorar a sua vida financeira. Não estou falando que é errado, mas se seu coração está inclinado a isso, a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aí? Aonde está? Né? Se o seu coração está no dinheiro, então o seu Deus não é Deus, o seu Deus é Mamon. E quem tem um Deus como Mamon é o tipo de pessoa que, se ele for demitido da empresa, ele larga Jesus. Se o carro quebrar, ele blasfema. Se alguma coisa quebrar na casa dele, ele está xingando e falando palavrão. Você entendeu? Por quê? Porque ele é apegado nas coisas daqui, ele não sabe. Ele passa alguma luta, alguma dificuldade, porque também nós somos provados. Somos para ver se o nosso amor está em Deus ou no dinheiro, ou nas coisas daqui. Ou você acha que você não vai passar dificuldade, vai ser provado? Todos nós somos, para ver onde está o seu coração. Entendeu? Então nós somos sim provados, mas nós somos provados para serem aprovados e não para serem reprovados, tá bom? Então o que acontece, amados? Não ponha o seu coração no dinheiro, não faz isso, porque na hora que vinha o desemprego, na hora que vinha a dificuldade, você vai ficar igual o povo que estava lá no deserto, os pepinos do Egito, porque a salada de lá era melhor, porque a comida de lá era melhor, você nos trouxe aqui, Moisés, para nós morrermos nesse lugar. Né? Então você vai ficar sentindo falta do Egito. Então, assim, é complicado. Tem gente que fala assim, o quê? Servir esse Deus? Né? Eu não vou servir a Deus, não. Eu deixei de... Eu vim para Jesus e agora está tudo dando errado. Não é que está tudo dando errado, é porque a sua vida está sendo limpa. O que o diabo o que veio aí, que não veio de Deus, de coisa errada, de dinheiro que você pegou, furtou, ou roubou, fez coisa errada, fez negócio errado, enganou pessoas, usurpação, apropriação indevida, isso também vem dos antepassados. Muitas terras foram invadidas e não foram compradas. Tem muita coisa que a gente traz aí também, de espíritos familiares. Você não sabe se seus avós invadiram terra, isso vai ser cobrado, vai vindo de geração a geração e vai ser cobrado no mundo espiritual. Por isso que é importante desligar, entendeu? Vamos lá continuar. É pesado, né? Mas é necessário falar, tá bom? Para a gente ter entendimento aqui das coisas. Tá bom? Devemos utilizar ao máximo nossas capacidades em trabalho sério e trabalho honesto. Não está falando de trabalho errado. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 19:4. O que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando, amados. Né? Eu quase não dormi à noite e acordei extremamente cedo para poder atender pessoas que não são daqui, que são de fora do país. Então, olha como está o olhinho da irmã Silvana. Tá vendo? Eu estou muito assim cansada, mas eu estou aqui lutando para fazer a aula para vocês, para trazer o conhecimento para vocês, para gravar a aula para vocês. Por que eu resolvi gravar as aulas? Porque foi o Espírito Santo que me deu esse direcionamento, porque muitas das vezes a gente fica muitas horas ali na tela do celular e eu não estou conseguindo, às vezes, ministrar para vocês tudo que eu gostaria, né? E aqui na aula eu posso falar sem interrupção. E aí, em vez de ficar repetindo a mesma coisa para todos vocês, para cada um de vocês, eu já estou falando com todos vocês aqui, tá bom? Então tá falando que quem é preguiçoso, ele vai empobrecer. A mão do preguiçoso, ela empobrece. Por que que... Aí você fica assim, por que uma pessoa que é lá do mundo, né? Que tá lá servindo a Satanás, ou não tá servindo ninguém, que é ateu, não sei o quê, tá ganhando bem? Porque ele trabalha, porque ele estuda, porque ele acorda cedo, porque ele se esforça, tá? E quantos crentes têm sido uma vergonha no seu trabalho? Que dá atestado falso, depois que dá atestado falso, Deus não tá vendo? Você acha que isso não tem peso no mundo espiritual? Eu fui lá e eu dei atestado falso. Tem gente que não gosta de ficar na aula aqui porque ele vai ouvir uma verdade aqui. E eu tenho que fazer isso para vocês. Porque se eu ficar aqui passando pano, vocês não vão crescer, não vão amadurecer espiritualmente, para vocês poderem entrar no novo de Deus e viver uma vida financeira limpa, reta diante do Senhor, conseguir viver uma vida digna, uma vida boa, porque o Senhor não quer que vocês passem dificuldade, passem fome. Essa não é a vontade de Deus. Essa é a vontade do inimigo para envergonhar os filhos de Deus na terra. Vocês entenderam? Então, por que está falando que a mão do preguiçoso empobrece o homem? Porque o cara é preguiçoso, ele tem preguiça de acordar cedo, ele não quer gerar, ele não quer trabalhar, e ele fica dando atestado na empresa.
E ele fica dando desculpa que ele está fazendo a obra, mas Deus não mandou ele largar a família dele passando fome, passando dificuldade para fazer a obra. Quando Deus fala que você vai viver da obra, você vai viver da obra. Eu tenho essa promessa há mais de 20 anos na minha vida e eu estou aguardando ela, amados. Eu não vivo ainda da obra, mas eu vou viver em nome de Jesus. Mas eu não me preocupo com isso. Tem que trabalhar, tem que pagar a conta. E o que que você vai fazer? Né? Você tem que trabalhar, tem que pagar a conta. O senhor me pediu emprego, eu não posso mais trabalhar de jeito nenhum, eu não posso. O senhor me pediu meu emprego, mas meu esposo está trabalhando, e Deus já pediu o emprego dele também. Já pediu, tá? Então eu creio que é por pouco tempo que ele vai ter que trabalhar, porque o senhor já está pedindo para ele estar na obra. E nós não temos outra renda. Nós não temos outra renda. Ele ainda está 5 anos esperando sair a aposentadoria dele. Não tem outra renda. Não, se não trabalhar, não come. Você entendeu? Então é tremendo as coisas do Senhor. O Senhor tem promessa? Tem. Mas tem que se esforçar, tem que ser honesto. Para de dar testado, para de mentir. Para de mentir no emprego, para de faltar e falar que você está doente. Você está mentindo por causa de doença, você pode ficar doente. Gente, quando eu era lá do mundo, eu menti que eu estava doente, fiquei doente. Imagine hoje que eu sirvo a Deus. Se você pode fazer uma coisa dessa, falar que está mentindo. Mentir por causa de doença, capaz de ficar doente, capaz de ficar doente. Eu fiquei doente quando eu estava no mundo, você imagina. Então, cuidado com as mentiras, não envergonhe o Senhor. Quando você honra o Senhor, você vai honrar o Senhor no seu trabalho. Você vai honrar o Senhor na empresa. O seu trabalho honra o Senhor. A sua atitude no seu trabalho honra o Senhor. Quando você compra e você paga, você honra o Senhor. Quando você não envergonha o Evangelho, você honra o Senhor. Amém? Vamos continuar, tá bom? Glórias a Deus, aleluia. Então, a gente deve entender, amados, que nós não devemos ser preguiçosos, né? Então, é preciso, vamos lá, é, é preciso saber viver com o que ganha. Meu Deus, é forte. É preciso saber viver com o que ganha. Não devam nada a ninguém. Romanos 3, 7, 8. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém? Então, não devam nada para ninguém. Isso implica em não gastar mais do que podemos pagar. Devemos cuidar para não. Desculpa, mas estou com dificuldade de enxergar. Devemos cuidar para não assumirmos compromissos financeiros que ultrapassem as nossas condições financeiras, tá bom? Deixa eu já falar para vocês, tem um modo de você olhar a aula aqui, se é uma hora de aula, se a aula fica mais extensa como a aula de agora, você tem aqui velocidade, você vai naquele ponteirinho lá, não tem um botãozinho aqui, ó, nas configurações, no vídeo, e você vai e você pode acelerar para olhar a aula no normal, que é um normal que fica ali 1 minuto, aí vai para 1,25, vai para 1,50, 1,75 e 2, tá bom? Velocidade 2. E você pode assistir na velocidade 2 se você acha que você pode absorver o conteúdo para você não ficar tão parado aqui na aula, tá bom? É só uma dica, porque eu faço isso para ler livros também, me ajuda bastante. Eu já consigo ouvir. Mas quando eu perco alguma coisa, eu volto para pegar aquilo que eu não entendi para me entender. Vocês precisam absorver essa aula, tá? Então é isso. É preciso saber viver com o que você ganha. Não adianta você assumir grandes compromissos, gastar mais do que você ganha. E depois você vai lá e fala, eu tô todo quebrado. O pessoal vem aqui pedir oração para a vida financeira. Tá gastando mais que ganha, não tá administrando seu dinheiro. Se você não governa bem a sua casa, se você não governa bem as suas finanças, você não é capaz de governar os dons que Deus te dá. O Senhor não vai confiar dons na mão de uma pessoa que não governa a sua casa, não governa a sua língua, não governa a sua mente, não governa o seu corpo, não governa a sua casa, não governa os seus filhos, a sua esposa, não é o sacerdote da casa. Você não tem capacidade nenhuma para administrar as coisas de Deus se você não administra a sua casa.
Isso, pega essa chave. Se você não é um bom administrador do seu casamento, dos seus filhos, da sua casa, do seu lar, você não é um bom administrador dos dons de Deus. Você não é um bom administrador da obra de Deus. Você não vai ser um bom pastor, um bom administrador da casa de Deus. Segura essa aí que essa é forte, né? Mas é necessário, tá bom? O orçamento familiar precisa de um plano, certo? Então, o que acontece? Você precisa fazer planos para o orçamento familiar, para que a família tenha o suficiente para si e para repartir com os necessitados, é preciso que se tenha um planejamento. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, 29, 28. Então, o que acontece? Olha isso. Você quer construir uma torre, e será que você já parou para fazer o planejamento se você vai conseguir chegar até o final da torre? Se você vai conseguir fazer toda a reforma da sua casa? Se você vai conseguir pagar todas essas dívidas aí? Então tem que ter uma casa tem que ter planejamento, tá bom? Olha como que nós temos que ter essa sensibilidade, tá? No mundo espiritual, para a gente entender. Então, aqui são os alertas para vocês. Cuidado, porque às vezes você dá os 10% na igreja, mas os 90% você não cuida, você não trata bem, você não zela com aquilo que Deus te deu. Ele te deu uma coisa, você joga de qualquer jeito, você quebra, você joga no lixo, você desperdiça comida, joga comida no lixo. Gente, é pecado jogar comida no lixo, tá? Tá jogando as coisas no lixo. É pecado, tá bom? Tem muita gente passando dificuldade e passando fome, tá? Então vamos lá. O que tem a ver, irmã Silvana, a vida sexual? Eu já falei, né? Dinheiro dado em coisa errada. O que tem a ver o casamento? Casal que não tem relação sexual, casal que não é unido, casal que um concorda e o outro discorda. Não tem como. Não faça nada se o seu parceiro não concordar. Infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês. Ou felizmente, né? Glória a Deus. Porque o que acontece? Tudo tem que haver concordância do casal. Se o casal não concorda, amados, não tem como. Essa aula é um pouco extensa, mas ela é necessária, é financeiro. Você precisa de libertação na sua vida financeira. Então, por que eu sou tão assim decidida quando eu vou conversar as coisas com meu esposo? Porque quando a gente vai fazer as coisas, se não há concordância, eu não tomo decisão nenhuma. Eu prefiro não tomar. Porque eu sei que não vai dar certo. Porque não há concordância. Agora, quando os dois concordam, dá certo. Tá? Então, nós precisamos estar em concordância para as coisas darem certo, ok? Então, nós precisamos estar em concordância. Quando os dois decidem sentar, conversar e concordar, não um gritando mais que o outro, tá bom? Mas os dois sentando em concordância, as coisas dão certo. Por isso que eu falo para vocês, quando o casal tá brigado, quando o casal tá sem intimidade, um casal, uma casa, que o casal já não tem mais intimidade, provavelmente a finança também está quebrada, porque quando quebra a intimidade do casal, o sexo, a união, entendeu? Também quebra as finanças, tá? Paulo fala que o corpo do esposo não é da esposa, o corpo do esposo é da esposa, e o corpo da esposa é do esposo. Ficar afastado, se seja de comum acordo, e por pouco tempo para que Satanás não entre, tá bom? Então, quando esse casal não se entende dentro de uma casa, quando esse casal não conversa, não tem diálogo, não tem sexo, provavelmente a finança também vai ter problema, você pode perceber. Esse também é uma sinalização, tá bom? Olha como que as coisas no mundo espiritual, elas são reais, elas são mais reais que a gente imagina, tá certo? Então, um casal que só briga, tem muita briga dentro de casa, a finança vai mal. Tudo isso onde não tem concordância. O Espírito Santo, ele trabalha em concordância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. A Trindade trabalha os três em concordância. Então, desde o princípio, né, eles estavam em concordância e eles vieram em concordância até hoje. Tudo que eles fazem é em concordância. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, onde não há união, onde não há concordância, onde não há paz, aonde não há aqui, ok, tudo bem, tá tudo certo,
estamos aqui conversado, vamos fazer isso em concordância, aonde não tem isso, a finança quebrada, tá? Então, olha como que isso é importante. Agora eu quero falar para vocês outra coisa, outra questão muito importante. Tem muitas questões, né? Mas outra questão importante é a desonra, tá bom? É a desonra aos pais, tá? Então, pessoas que desonraram os pais, gente, isso é tão pesado, mas é tão importante de falar, né? As pessoas que desonram os pais, tá bom? Que desonraram os pais, essas pessoas precisam fazer uma coisa chamada caminho de volta, tá bom? E por que, irmã Silvana? Né? Por que caminho de volta? Porque uma pessoa que desonra pai e mãe é o único princípio bíblico com o mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra, certo? Para que te prolongue os seus dias na terra. É o único mandamento com promessa, tá bom? Então, quando você quebra esse mandamento com promessa, eu estou achando uma informação aqui para vocês. Quando você quebra esse mandamento com promessa, você vai sim comprometer, certo? Você vai comprometer a sua vida, tá bom? Você vai comprometer a sua vida financeira. E aí, aquela pessoa que não perdoa pai e mãe, nunca perdoou pai e mãe, tá bom? Nunca perdoou. Aí é um problema, tá? Porque você precisa voltar e liberar perdão para o seu pai e para sua mãe. Gente, olha como o mundo espiritual ele é real e é pesado, tá bom? Então, o que que acontece? Você não saiu, desonrou sua mãe, né? Desonrou seu pai, desonrou essa pessoa, desonrou outra pessoa, você saiu desonrando, né? Então, como que você vai ser próspero? Como que você vai ser próspero, amados, com tanta desonra na sua vida? Não tem como, amados, não tem como, tá bom? Então você precisa mesmo, tá? Você precisa voltar, fazer o caminho de volta, tá certo? Me perdoa que eu tô falando com vocês, estou muito sendo aqui, é porque eu preciso achar aqui uma informação para vocês, tá bom? Eu espero que eu ache também, que é sobre vida financeira, tá bom? Então, o que que acontece, meus amados? Eu tenho que falar isso para vocês, né? Isso aqui é muito sério e as pessoas não levam a sério isso, tá? Se é o único mandamento bíblico com promessa, eu preciso honrar esse mandamento, correto? E quando eu não honro esse, esse mandamento, eu estou quebrando um princípio bíblico de honra de pai e de mãe. Então é provável sim que a minha vida financeira ela vá quebrar. Totalmente, gente, isso é muito sério, gente. Eu falo, gente, entendeu? É uma coisa assim que eu falo, meu Deus, é muito sério as coisas espirituais, tá? E eu falo isso com todo amor, com todo carinho para vocês, porque eu quero ver vocês libertos, quero ver vocês libertos em todas as áreas da sua vida. Não é para ser liberto em uma área só, é para ser liberto em todas as áreas da sua vida. Para você ter liberdade em todas as áreas da sua vida, tá bom? Então nós precisamos desconstruir aquilo que foi construído, não é verdade? Tem tantas coisas que a gente construiu ao longo do tempo, né? Coisas que a gente nem imagina que está segurando a nossa vida, que está travando a nossa vida. E eu vim aqui abrir um alerta para vocês, por favor, né? Entendam isso, entendam a importância de você honrar o teu pai e tua mãe para que você vá bem na terra, né? Para que você seja próspero, para que você as coisas vão bem para você, tá? Então, volta, faz o caminho de volta, pede perdão para Deus, né? Pede perdão para o Senhor, muda isso, amados, na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Conserta isso em nome de Jesus Cristo na sua vida,
né? Nós temos que ter esse entendimento, amado, porque senão a gente vai passar o resto da nossa vida presos, né, em coisas, né, que a gente podia estar bem, que a gente podia estar super bem aí, mas o que a gente está, amados, né? A gente está aí preso nas coisas lá atrás, nas coisas não faz sentido para nós, tá bom? Então por isso que a gente tem que entender esse princípio bíblico para a gente não quebrar esses princípios, certo? Tá? E eu gostaria muito que vocês levassem muito a sério o que eu estou falando aqui, tá bom? Então eu gostaria muito que vocês fizessem esse caminho de volta, tá? Por favor, façam o caminho de volta, tá bom? Peçam perdão para Deus, peça perdão para os seus pais, né? Peça perdão das coisas que você fez sem o consentimento, sem entendimento, entendeu? Aquilo que você não sabia, que você fez sem saber. Tá na hora da gente consertar nossa vida, tá na hora da gente começar a levar as coisas mais a sério, né? Então, chega da gente brincar com as coisas de Deus, chega que a gente brincar com as coisas, né, que desagradam ao Senhor, aquilo que faz a gente tropeçar e cair, tá bom? Então, tem muita gente que volta, tá com a vida toda destruída, volta, pede perdão para os pais. E aí o que acontece? A vida é restaurada, tá? A vida financeira é restaurada, a saúde restaurada, tá bom? Então é necessário fazer esse caminho de volta. Vai lá, pede perdão para seu pai, pede perdão para sua mãe. Você fala, eu desonrei vocês, eu agi com desonra com vocês e agora eu tô aqui para me pedir perdão. Eu quero consertar, eu quero limpar essa área da minha vida, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar para você, espírito de tem gente que é tão assim, é tão miserável, tá? O espírito dessa pessoa é tão miserável que a pessoa ela fica só reclamando, uma pessoa que fica murmurando, tudo ela reclama, tudo ela murmura, nada tá bom para ela, sabe, gente? Isso são coisas também que destrói a vida, tá bom? A vida financeira de uma pessoa que fica murmurando. Se você tem pouco, se prepara, entendeu? Porque se prepara para entrar no novo de Deus, numa nova dimensão, no novo tempo. Agora, se você tem pouco e você vai ficar ali, eu tentei achar uma coisa aqui para vocês, eu não achei, tá? Eu não sei onde eu coloquei, tá bom? Uma informação importante aqui sobre vida financeira. Ah, eu acho que eu mudei de lugar. Perfeito, eu mudei de lugar, tá bom? Agora eu já sei que eu mudei de lugar, tá? Vou entrar aqui para pegar para vocês. Agora eu entendi que eu mudei de lugar. Então, o que acontece, amados? Acerta, conserta, tá bom? Eu tenho coisas importantes para falar ainda para vocês. Conserta, porque você pode ter certeza que Deus ele vai se agradar quando você faz esse caminho de volta e você conserta com o Senhor, tá bom? Então, dá uma consertada nessa parte da sua vida, dá uma consertada nessa área da sua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Volte atrás, peça perdão para Deus, tá bom? Faça as coisas que agradam a Deus, tá? Espírito de miséria, gente que fica juntando roupa velha, roupa suja, roupa rasgada, roupa furada. Isso traz espírito de Maria Mulambo e de outras entidades, de outros espíritos para dentro da casa, tá? Guardar coisa velha, guardar coisa estragada, guardar coisa podre. Isso também pode trazer peso, tá bom? Pode trazer, não, traz peso para a sua vida, traz peso para a sua vida financeira, certo? Então eu preciso que você entenda isso para que você também se desligue e desligue a sua vida, tá bom? Dessas áreas, tá? Eu preciso que você entenda isso para você poder desligar isso da sua vida e de algumas áreas da sua vida, certo? A gente fala isso, amados, que é pro bem, né? É pro bem, tá bom? Ninguém está aqui para falar isso para aqui colocar medo em vocês, nada disso, tá bom? Mas é necessário, tá? É necessário, tá bom?
é necessário que a gente tenha esse entendimento, tá bom? É necessário que a gente tenha esse entendimento. O que que acontece? Outra coisa, espírito, amados, de escassez, tá? Espírito de escassez. Pessoas que têm espírito de escassez. É uma pessoa que ela acha que ela tá passando fome, que ela vai passar fome, que ela isso, que ela aquilo, que ela vai. Gente, isso aí também é um problema, entendeu? É um problema isso. Porque a pessoa acha que ela tá sempre na miséria, né? Que ela vai passar fome, ela acha que ela tá ali, que ela vai passar dificuldade, que não sei o quê, que ela vai passar fome, que ela vai faltar as coisas para comer, vai faltar o que calçar, vai faltar o que vestir, tá? Isso é um problema muito grande, gente, pelo amor de Deus, né? Para com isso, né? De ficar aí, o Senhor fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né? Vos serão acrescentadas, tá bom? Então nós não podemos ficar aí com esse espírito de escassez. Ah, meu Deus, eu preciso guardar isso aqui, mesmo furado, mesmo quebrado. Ficar aí você juntando coisa quebrada, juntando coisa furada, tá bom? Então a gente tem que entender que Deus é o maior interessado em abençoar minha vida e a sua vida, tá bom? Porque quando nós estamos passando por miséria, por perdas, amados, nós estamos ali envergonhando o nome de Cristo. Então, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e Ele é o mais interessado nisso, é por isso que Ele quer nos abençoar, tá bom? Então, essa é a vontade de Deus, tá bom? Que a gente possa viver as promessas do Senhor e receber as promessas do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, Deus, ele deseja ver o seu povo próspero. Você vê pessoas ali na vida do Senhor Jesus que andavam com ele, Abraão, Isaac, Jacó, é, passando fome, passando por miséria, passando por dificuldade, não. Eram homens que tinham milhões e milhões, tinham terras, tinham bens financeiros, tinham bênçãos financeiras, tá certo? Então, assim, você não vê eles ali, né? Davi falou: eu fui moço, perdão, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Então, a gente entende que não é de Deus, é vergonhoso para a obra de Deus quando a gente está passando fome e dificuldade, não pertence ao Senhor. Outra coisa, Deus também, ele traz prosperidade, tem pessoas que são prósperas, tem pessoas que vão viver da obra, tem pessoas que vão ser empresários, que vão ser pessoas que vão manter a obra de Deus na terra. Tem isso, irmã Silvana, sim, né? Como que nós fazemos missão? Com a voz daqueles que oram, com os joelhos, né, daqueles que oram, com as mãos daqueles que abençoam e com os pés daqueles que vão, certo? Então tem sim grandes empresários que não é para a pessoa sair de lá, sair, deixar de ser empresário e virar pastor, esse é o problema. Você tem que ter isso na mente, porque às vezes você quer ser empresário, o Senhor quer que você seja um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, e às vezes você quer, né, é, ser pastor e Deus não tem isso para você. Deus quer que você fique como empresário. E Deus às vezes tem que você é pastor e você também é empresário. Você entendeu? Mas você tem que entender o que Deus tem para você. E eu posso ser um pastor, eu posso ser um empresário? Pode. Claro que pode. Isso é bênção de Deus, você entendeu? É ótimo. Glórias a Deus por isso. Que vocês todos que estejam aqui sejam empresários. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega essa unção aí, Calasuia. Ramantura Elamaia, aqueles que querem ser empresários, Pai, que querem abrir seus empreendimentos, Pai. E o microempreendedor, Pai, aquele que empreende na sua casa, Senhor, aquele que quer abrir empresa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro a bênção e a vitória na vida dos teus santos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo espírito de miséria, de escassez, de pobreza, Pai, tira essa mentalidade dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Recalaçuia, andelamassuia. Então, para que também? Para que a gente seja testemunha de Deus, porque é vergonhoso, né? O que eu falei para vocês aqui. A gente passar, você vê, a gente serve a Deus. E às vezes a gente está numa miséria tão grande, numa pobreza tão grande,
tem momentos que Deus está tratando a gente, amados. É diferente, você está tratando para Deus te levar, para você não se corromper com o dinheiro. Porque Deus não vai dar uma coisa que vai te matar, que vai fazer você sair da presença dele. Por isso que eu falo, não coloque o seu coração em mamão. E não coloque o seu coração nas coisas da terra, para que você venha ter uma vida próspera. Porque se você for uma pessoa muito apegada a dinheiro, você provavelmente vai sofrer por causa do dinheiro. Quem é apegado a dinheiro só pensa em dinheiro, não pensa em mais ninguém, não pensa no bem de ninguém, não pensa na obra de Deus, não pensa em orar. Ele só pensa em dinheiro, ele só quer ficar rico, ele só quer. Amados, é perigoso. Essa pessoa pode vir a tropeçar, entendeu? E pode vir até para prejudicar, né, a obra de Deus e envergonhar o reino de Deus. Então, o que acontece, né? O Senhor sabe ali quando ele chama alguém para abrir uma igreja, digamos assim, um exemplo. Ele te chamou e ele falou que tinha um propósito na sua vida, tal, que você ia abrir igreja, tal, tudo bem. Mas se ele falou, você não concorda comigo, por que a igreja não está indo para frente? Por que você não está conseguindo pagar o aluguel da igreja? Então eu entendo o que está acontecendo na igreja, amado. Por que você não está conseguindo pagar o aluguel da igreja? Será que Deus mandou você abrir igreja? Será que Deus mandou você abrir a igreja nesse lugar? Será que você tem ensinado a igreja esse caminho da prosperidade do Senhor? Não é prosperidade, é a bênção da prosperidade. Não tem nada a ver com isso, irmão. Eu não estou falando disso. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você não fica perdendo tempo orando. Você não fica pedinte de reino, mendigos espirituais. As pessoas que ficam mendigando espiritualmente são pessoas que não conhecem a sua identidade no Pai, que Ele é Pai e Ele é Filho. E Ele fala: vós sois maus e sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Se o seu filho te pedir pão, você vai dar pedra para ele. Se o seu filho te pedir peixe, você vai dar uma serpente para o seu filho. Mas vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Quem dirá eu, Deus, que sou Pai sobre todos os pais, que está no céu, será que eu não vou dar coisa boa aos meus filhos se eu cuido até das aves do céu e elas têm que comer? E você acha que Deus cuida dos pardais? Ele cuida dos pardais. Ele está falando que até dos pardais ele cuida e não vai cuidar de você? E não vai cuidar de mim, de você, meus irmãos? Pelo amor de Deus, gente. Então a gente fica mendigo do reino. Por que você fica horas e horas pedindo as coisas financeiras para Deus? Porque você não está obedecendo. Tem alguma coisa que não está batendo na sua vida. Ou você não está fazendo a obra de Deus. Ou você está negligenciando o seu chamado, a sua obra, aquilo que Deus deu na tua mão para você cuidar. Está na hora da gente acordar. Se você não estiver vivendo conforme aquilo, dentro do prumo da vontade de Deus, assim, ó, retinho, como Ele quer que você esteja, você vai estar com as suas bênçãos retidas por desobediência e rebeldia a Deus. E rebeldia a Deus é pior que o pecado de feitiçaria. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, meu Deus do céu, é forte. Amados, me perdoa, estou um pouco resfriado. Então, amados, o que acontece? Você, às vezes, está sendo rebelde. Você só está sacrificando e não está obedecendo. Ah, mas eu dou meu dízimo, mas não obedece. Ah, mas eu isso, mas não obedece, não está fazendo a obra, não está fazendo aquilo que o Senhor quer, não está obedecendo ao Senhor. Então, se você estiver fora do chamado, do propósito que Deus tem para você, você vai ter perda financeira. Se você acha que você é pastor, vamos falar aqui para os líderes, e você está fazendo tudo como você quer, você enfiou o Espírito Santo dentro de uma caixa e colocou ele debaixo do altar da igreja, e você está fazendo as coisas do jeito que você quer, meu irmão. Não é assim que funciona, não é do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. Você vai ter prejuízo financeiro. Se você está ali, se você não está administrando bem o dinheiro da obra que entra, você tem que ter uma clareza com o dinheiro da obra que entra, porque você vai poder ter perda financeira. Se você não estiver fazendo as coisas, o trabalhador é digno do seu salário. Aquele, entendeu, que ensina, ele tem direito a duplo salário, tá certo? É a Bíblia quem diz, tá? Então nós não cobramos oração,
Ninguém pode cobrar libertação, oração, isso aí não é de Deus. Nós treinamos pessoas para que vocês sejam libertos e capacitados para trabalhar na libertação e a libertar outras pessoas, ministrar outras pessoas, ensinar outras pessoas, certo? Tá? Mas a gente não cobra, mas a gente cobra que, na verdade, é uma oferta missionária que é da escola, tá certo? Mas o que eu estou falando para vocês? O trabalhador, ele é digno do seu salário, tá? E aquele que ensina tem direito a duplo salário, a Bíblia vai dizer. Mas de graça dai, de graça receber, de graça dai, é a oração, tá bom? E os dons espirituais que eu não posso usar para ganhar dinheiro, porque é pecado, tá certo? Então a gente não vai falar mais disso, pelo amor de Deus, né? Não vem aqui discutir coisa de, tá cobrando curso, tá cobrando, por favor, tá? Vai estudar a Bíblia para não ficar falando besteira, para não pecar contra Deus e ter que depois vir corrigir, né? Então vamos ter um pouco de entendimento e maturidade espiritual, tá? A Bíblia diz que é procurar e procura, tá aí. Aquele que ensina é merecedor de duplo salário, tá? E o trabalhador é digno do seu salário. De graça receber, de graça dar-vos é oração, tá bom? Eu não posso usar os dons para falar assim, eu vou entregar uma revelação para você, mas você tem que me dar tanto. E, pelo amor de Deus, né? Isso aí é vender a obra do Senhor, vender dom, vender as coisas do Senhor, isso é pecado. Pelo amor de Deus, tá? Mas aqui nós estamos dentro de um treinamento, de um curso, ok? Tá certo. Qual a aliança que a gente fez? A gente fez a aliança dessa aula só ficar dentro da casa de vocês. Não passar essas aulas para fora, porque vocês vão estar me desonrando e assim desonrando o Deus que está sobre a minha vida e a autoridade de Deus que está sobre a minha vida. Porque essa aula é somente para alunos, tá bom? Mas irmã, está no YouTube aberto. Sim, eu já vou fechar, tá? Vou conseguir fechar, tá bom? Eu vou colocar ali só para alunos, mas geralmente eu só estou mandando para alunos, só alunos que estão vendo a aula, tá certo? Né? Tá bom? Então, se você sai passando, você está desonrando, né? Você pode falar do curso, falar, olha, a irmã Silvana tem uma escola que ela abriu, que tem diversos temas em todas as áreas da vida. E você quiser estudar lá, né, um pouco com a irmã Silvana, é R$ 53 por mês a oferta que vai para ser revertida para a oferta missionária. Tudo que vocês estão aprendendo aqui, coisas que eu passei 20 anos para aprender, e eu estou trazendo para você aqui numa hora de 1h32, amados. Entendeu? Então, a gente tem que entender, Deus prometeu um carro para você, certo? Você vai lá e você fala assim, eu vou comprar um carro, você vai lá, compra o carro que você quer. Você não espera Deus falar para você, se Deus prometeu o carro, ele vai te dar condições de pagar o carro, ele vai te dar o carro, ele vai falar como que vai ser o carro, ele vai te dar a data, a hora que você vai buscar o carro. Deus é tão assertivo nas coisas dele, mas você pega tudo, Deus fez a promessa para você, você já sai e você já vai buscando fazer dívida, fazer conta, fazer um monte de coisa e muitas coisas que Deus não está. Deus promete um casamento para você, você pega a primeira pessoa que aparece e casa com a pessoa. Deus promete que vai te dar um apartamento e você se enfia numa dívida que você não pode pagar. Depois de 2 meses você está perdendo o apartamento. Foi Deus que te deu? Não. Mas o profeta mentiu. Não, não é culpa do profeta, a culpa é nossa, que a gente não sabe orar e esperar o tempo do Senhor. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, quando Deus faz a promessa, ele é fiel para cumpri-la, tá bom? E aperfeiçoá-la, tá bom? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e aperfeiçoar a boa obra que ele começou, tá bom? Então, amados, para tudo, né? Deus, ele nos abençoa, né? Olha, Salomão, ele não pediu riqueza para Deus, ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento, certo? Salomão pediu sabedoria e conhecimento para Deus. E porque Deus se agradou do pedido dele, Deus deu riquezas para ele, mas ele tropeçou em muito poder, e muito dinheiro, e muita mulher, e muita aliança que não era para ele fazer. E aí ele acabou se perdendo. Abraão, Isaac e Jacó, eles foram muito abençoados, tá bom? Foram muito abençoados. Eles tiveram terra, tiveram, né, renda,
Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito forte. Amados, será que o servo do Senhor ele pode trabalhar com bebida? Ele pode vender droga? Ele pode ter adega? Gente, conheço não, ouvi falar, né? Que graças a Deus eu não tenho amizade, né? Quando falaram assim, Jesus, seus irmãos estão chegando. Jesus falou, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, tá? Então, eu conheço pastores, conheço assim, né? Que eu já sei, de longe, não é daqui, né, que eu conheço, que tem a igreja na frente e atrás ele tem uma adega. E como está esse rebanho dele? Arrebentado. Arrebentado em todas as áreas. Casamento arrebentado, finança arrebentado, tudo arrebentado. Vida espiritual da igreja arrebentada. A igreja está cheia e cheia de gente arrebentada. Cheio de gente torta. Por quê? Porque o pastor tem adega junto com a igreja. Eu conheço pastores que têm comércios, né? Conheço assim, né? Pastores que começam, você está aqui para falar mal, não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para ensinar vocês. Vocês acham que é certo eu pregar contra a bebida? Não se embriagueis com vinho, que traz a qual tem contenda e briga e traz um monte de coisa, né, de violência. Mas embriaguei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece? Quanta gente que tira a vida do outro faz uma bebida no bar. Esfaqueia o outro por causa de uma bebida. Enche a cara de droga, de álcool e sai com o carro e mata uma família inteira. Você acha que Deus está nesse negócio? Ah, mas o vinho tem toda a Bíblia. Esse vinho é um suco forte de uva, forte. Ele não é esse vinho que você está pensando que é. Ele é forte, ele é um suco de uva bem forte. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouco de consciência. Entendeu? Tudo que é mal, que é ruim, né? Que não é da parte de Deus. Vamos tentar entender isso, gente. E como que eu tô aqui pregando para viver em santidade, tô enchendo a cara de cachaça, tô vendendo. Eu tenho uma lanchonete que eu tô vendendo pinga. Amados, para com isso, tira isso. Quantos comércios que eu entrei para orar que eu tive que tirar a cachaça do comércio para os demônios saírem de lá e o comércio prosperar? Então faz sentido você ir comprar coisa lá no Paraguai e voltar com as coisas pirateadas? Se você comprou e pagou o seu imposto e entrou direitinho no Brasil, tudo bem. Mas você passar ali pela ponte da amizade ali e você pegar, passar a ponte ali, você pegar e negligenciar, negligenciar ali a pagar os impostos, não pagar imposto, você já está abrindo legalidade para o inimigo. Se você está trazendo coisa e você não pagou imposto daquilo, você está sonegando imposto, sonegação de imposto, você está dando legalidade para o inimigo pegar nas suas coisas. Você está trabalhando com mercadoria contrabandeada, roubada, pirateada, e você não olha bem para sua vida, faz um exame geral aí na sua vida. Você tem gato na net, você comprou aquele aparelho que chupa cabra, que chama, que pega todos os canais, é melhor ficar com um canal só ir para o céu do que estar com 100 canal aberto e se Deus te buscar, você ir para o inferno. E descer com 100 canal aberto. O que você acha que é melhor? Então, para a gente entender isso, tá bom? Então, nós temos que entender as coisas espirituais para a gente entender, né, as coisas que Deus fala, né, sobre as coisas. A gente não pode, amado, ser muito ganancioso, né? Tem gente que quer ficar rico, né? Quer juntar muito tesouro aqui na terra. É bom ter as coisas, é bom comer bem, é bom ir para um bom restaurante, mas não seja uma pessoa que você manipula pessoas para ganhar dinheiro, você é ganancioso, você explora pessoas, você é uma pessoa corrupta, você é uma pessoa egoísta, né? Você tem amizade erradas, tá bom? Você passa uma coisa que não é, você vende uma coisa muito mais caro, 3 vezes mais caro do que ela é para você obter benefício. Você acaba roubando seus próprios irmãos da igreja, né? Você acaba devendo para os seus irmãos da igreja, ou para as pessoas, por quem for que você comprou, você não pagou. Você é uma pessoa que só tem ganância, só pensa em si próprio, é uma pessoa egoísta, que só pensa em ganhar dinheiro, entendeu? Você é uma pessoa que você faz negócios errados. Outra coisa, você é, age, né, prejudicando outras pessoas para se dar bem.
Sabe aquele famoso jeitinho brasileiro? Então, para se dar bem. Pecado, tá bom? Você é ganancioso, você se envolve com pessoas. Tem pessoas que têm relação sexual para ganhar dinheiro, para obter favor sexual, para obter valor, obter favor financeiro em troca de sexo. Isso a gente trata muito disso aqui, entendeu? Ah, é para ganhar um celular, para ganhar um carro, para ganhar uma casa, para ter faculdade, prostituição, né? Então, da onde está vindo o seu dinheiro, tá bom? Ah, você tem amizade só para você, né, ficar rico, tá? Tem que tomar cuidado com isso. A gente não respeita as leis. Perguntaram para Jesus: Jesus, nós devemos pagar impostos? Ele falou: dai de César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pague seus impostos, pague suas contas e dá a Deus o que é, tá bom? De Deus, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas, tá bom? E porque a gente não pode, é, aí a gente tem muita coisa para falar de financeiro, né? Mas esse é só um começo, é só uma primeira aula de financeiro para você ter base aí. Já faz uma geral na sua vida para você ver se tem alguma coisa fora do lugar, tá bom? E a gente vai continuar essa aula depois, tá? Mas eu já quero que você comece a ver se tem alguma coisa errada, se você está vendo, se você é cristão, mas você tem uma visão de mundo fora da Bíblia. Não tem como. Eu ser cristã só na igreja, mas no meu trabalho eu vender cachaça, eu vender droga, eu trabalhar com produto roubado, pirataria, com coisas que é crime, eu desrespeitar a lei, entendeu? Sonegar imposto. E isso tudo vai reverberar e vai voltar contra mim, tá? Essa é a nossa primeira aula de financeiro, tá bom? A gente tem muitas coisas para falar ainda, mas quando eles foram perguntar para Jesus, Jesus falou: respeite a lei dos homens e respeite a lei de Deus. Amém? Então ande certo para que a sua vida venha a ser próspera e abençoada. Essa é a nossa primeira aula de finanças. Teremos mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor.